Saudações geográficas, eu sou a professora Helena. Vou pedir que vocês, por favor, peguem seu material. Pegue, por favor, o caderno, o lápis, se precisar a caneta e a borracha. Vamos lá? Os diferentes povos e manifestações culturais atuantes no espaço geográfico. O que nós vamos estudar nesta aula? Vamos ver que cada sociedade, cada povo tem as suas características culturais. E essa característica cultural, ela é transmitida de várias formas. Vamos ver também que as culturas, às vezes, elas se misturam, formando a miscigenação. Vamos lá? Em nosso planeta, há diferentes povos, os quais percebemos pelos elementos da cultura que cada sociedade possui, resultando em sua identidade cultural. Mas para nos aprofundarmos na questão cultural, temos que compreender o que é sociedade. Sociedade é formada por pessoas de um determinado lugar. As pessoas estabelecem relações de amizade, trabalho, família, estudo. As relações se baseiam em um conjunto de regras, leis, que tem como objetivo organizar um modo de vida. Cada sociedade, além de ter as suas características culturais próprias, também vão ter as suas próprias leis. Quando a gente visita uma cultura diferente em um outro país, nós temos que respeitar estas leis. Cultura. Cada sociedade possui a sua própria cultura, que são as características de um povo. Você, pense, como que nós conseguimos ver a cultura de um povo? Como que eu consigo perceber? Vamos lá? Formas de manifestação cultural. Nós temos a dança. A dança, ela relata muito a cultura de um povo. A música, o idioma, a fala. Temos os pratos típicos, a roupa tradicional, as formas de construções. Um grande exemplo que nós temos são as imagens aqui com a construção japonesa. Esta construção japonesa, com o telhado tradicional abaulado, ele é característico dessa cultura. Quem adora um mangá, o gibi japonês ou o desenho, que é o anime, repara que as casas sempre estão com esse formato do telhado. Bem, temos um outro exemplo de cultura. A cultura regional, nesse caso, coloquei a imagem de uma dança gaúcha, representando o nosso estado do Rio Grande do Sul. Coloquei também a imagem da roupa indiana, que é muito específico deles. E a comida italiana, no caso eu coloquei o espaguete com um delicioso molho de tomate, mas tenho certeza que muitos pensaram em pizza. O espaço geográfico também apresentará as características do povo que habita. Sendo assim, o ambiente, ele vai ter também características culturais. Você vai, talvez, se vocês tiverem oportunidade ou já tiveram de ir para um outro povo, para uma outra cultura, uma outra sociedade, visitar um outro país, vocês podem reparar que algumas construções vão ser diferentes, que não é igual onde você mora. Existe todo um porquê, porque tem a questão cultural, questão de tradição, de história, de influência até de outras culturas. Exemplo, nas imagens temos a Grécia e o Brasil. Na Grécia, colocamos a imagem da construção
branca com o telhado azul. Ela é típica desta cultura grega. É muito comum, praticamente é só lá que você vai ver estas construções. Temos as festas também como uma forma de cultura. Nesse caso, o Carnaval de Olinda, com os grandes bonecos. Coloquei também a imagem da Inglaterra e Egito. Na Inglaterra, além das construções, tem o ônibus, o meio de transporte como um elemento cultural. O ônibus vermelho com 2 andares é característico do transporte público de Londres, capital da Inglaterra. E no Egito, nós temos as construções históricas, milenares, que é a Esfinge e as pirâmides. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Além das manifestações culturais apresentadas na aula, quais seriam as outras formas? Exemplo, temos a arte. A gente viu que tem a dança, a música, o idioma, as construções, mas como que a gente também consegue perceber a cultura? Pensem lá.
Vamos corrigir então a questão 1? Bem, a própria religião também ela é um elemento cultural. Os meios de transporte, veja Curitiba com seu biarticulado, estações tubo, ou os tuk-tuks, que são aquelas bicicletinhas motocas que levam a pessoa atrás numa espécie de uma carroça pequenininha. São exemplos culturais. Tem também as festas. Eu coloquei a festa de Olinda, né? O Carnaval de Olinda. Mas temos muitas outras festas. Esses são os principais exemplos que podemos colocar aqui. Vamos ao exercício 2? Pesquise a história de um folclore presente na cultura brasileira. Exemplo. Coloquei como exemplo a cuca. A cuca, vocês devem ter visto nos trabalhos de Monteiro Lobato, que é o mais famoso sítio do Pica-Pau Amarelo. A cuca, que era uma jacaré, fêmea, mulher, na verdade, não foi ele que criou, já existia. A cuca essa história já existia antes. A cuca, na verdade, era uma bruxa idosa, feia, malvada, com a forma de um aspecto de jacaré. E ela não dormia. E era encarada como um bicho-papão, um ser malvado, que pegaria as crianças que não obedecessem os pais caso não fossem dormir, caso não acatassem as ordens dos pais. Bem, temos muitos outros folclores. Pesquise lá.
Pesquisou? Conversou com seus familiares? Aposto que muitos deles devem conhecer várias histórias. Bem, temos o exemplo também muito utilizado pelo Monteiro Lobato, o Saci Pererê. Temos a Mula Sem Cabeça, a Iara, a Senhora das Águas e tantos outros. As pessoas possuem maior acesso ao conhecimento da cultura dos outros povos devido ao avanço dos meios de transporte, comunicação e oportunidades de vida em outros lugares. Bem, olha essa aula digital, com o uso da informática, com o uso da internet, com os aplicativos. Enfim, nós estamos tendo um acesso à cultura cada vez maior. Então, a gente muitas vezes consegue ver a cultura que está do outro lado do mundo por meio destas ferramentas. Temos acesso a vê-las, como são, o modo da roupa, o modo da música, a dança, religião, o que acontece naquele país, o que não acontece, além dos meios de transporte que estão mais rápidos, né? O exemplo do avião, o trem, o próprio carro. As pessoas possuem maior acesso ao conhecimento da cultura dos outros povos, devido ao avanço dos meios de transporte, comunicação e oportunidades de vida em outros lugares. Com o deslocamento de pessoas em nível global, possibilita a ocorrência da miscigenação. Você sabe o que é miscigenação? Vamos ver então. Miscigenação é a mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Assim, as pessoas não são descendentes de uma única origem. Bem, se a miscigenação é a mistura de várias culturas, será que o nosso país, o Brasil, ele é rico na mistura ou não? Para quem respondeu, é um país rico na miscigenação, acertou. O Brasil é um país rico na miscigenação e observe quantas culturas estão presentes em nosso país. Indígena, portuguesa, africana, espanhola, entre outras. Turma, alunos, tem muitas outras culturas presentes aqui no Brasil, tá? Tem muitas. E dentro do próprio Brasil, há culturas regionais específicas, com palavras, roupas, músicas e pratos típicos diferentes. Eu vou dar um exemplo de uma palavra que na grande parte do Brasil talvez não conheçam. Aqui em Curitiba, região metropolitana, conhecem. É a palavra vina. Vina é a salsicha do cachorro-quente. Então, se você for, por exemplo, ao Rio de Janeiro e falar quero um cachorro-quente com 2 vinas, provavelmente ele vai fazer essa cara de hã? O quê? Por quê? A palavra vina não é de uso comum deles, é a palavra salsicha. Assim como tem outras palavras que para nós é desconhecidas, mas que é de uso comum para outras pessoas em outras regiões. Exemplos de culturas regionais. Coloquei como exemplo a gaúcha e a sertaneja. Nestas imagens, nós temos o vaqueiro. A cultura gaúcha, ela representa principalmente o Rio Grande do Sul. E a figura do vaqueiro, ela é presente por quê? Bem, a região do Rio Grande do Sul tem muito bioma dos pampas, que é composto por gramíneas. Sim, gramas naturais, é uma vegetação natural específica deste bioma. E aí o ser humano pensou, já que é uma grama, vou aproveitar e usar como pastagem natural. Ou seja, vou usar para alimentar o meu gado. Então a figura do vaqueiro veio para coordenar o gado que ficava solto e o vaqueiro ele ia organizando tanto no recolhimento do animal ou até para o confinamento ou a soltura dele. Por isso que a figura do vaqueiro é muito comum, muito forte no Rio Grande do Sul.
cultura sertaneja vem da palavra sertão. Sim, lá do sertão nordestino, da região onde há falta de água, o clima é semiárido, ou seja, não tem muita chuva. E temos a criação de cabra muito comum. Por isso que a roupa do sertanejo muitas vezes é feito com o couro da cabra. O exemplo, o chapéu, a jaqueta, a calça e os outros acessórios. Mas vamos nos aprofundar agora a cultura paranaense. A nossa cultura também tem vários detalhes ricos na cultura. Então vamos ver o barreado. O barreado ele é um prato típico do litoral. Ele, na verdade, é uma carne que é colocada numa panela de barro, por isso o nome barreado. Essa panela era colocada pelos os tropeiros que faziam esse prato, eles geralmente preparavam à noite. Então eles colocavam a carne, a água e fechavam essa panela de barro com uma tampa de barro, também fechavam bem e colocavam para cozinhar. Só que eles deixavam até o dia seguinte. O calor do cozimento também servia para esquentá-los à noite, enquanto eles dormiam. Quando eles acordavam, o café da manhã era, na verdade, o barreado, que era uma carne extremamente cozida, a ponto de ficar desfiada. Temos uma outra herança, o fandango, que é um estilo de dança, que tem uma influência espanhola. O fandango ele foi introduzido no litoral paranaense em meados de 1750. E ele é passado de geração em geração para muitas pessoas do litoral, tornando-se o que nós chamamos de tradição. Temos a congada lá do município da Lapa. Então, a congada, ela acaba sendo uma encenação com cantos, músicas, quase uma peça teatral, mas ao ar livre, e que faz referência ao período colonial que o estado estava. Temos também o nosso tradicional pinhão, que vem da árvore Araucaria angustifolia, que é o tradicional e símbolo do nosso estado, o pinheiro do Paraná. A cultura paranaense, com o artista paranaense Poti Lazarotto, ele retratou vários contextos históricos do nosso estado por meio da arte, tornando as obras dele um grande exemplo da nossa cultura. Elaborado por Poti Lazarotto, o monumento aos tropeiros encontra-se na entrada da cidade de Lapa. Eu queria falar um pouco sobre essa imagem. Essa imagem, ela conta, além de ser uma arte, ela conta a história do nosso estado. Então, veja, temos o tropeiro em seu cavalo, com várias mulas. Então, ele trazia muitas vezes o mantimento, produtos do litoral, subia a Serra do Mar, acampava, fazia o seu barreado. No dia seguinte, descia a Serra do Mar em direção a Curitiba, vendia seus mantimentos, seus produtos e também ia ao interior do estado. Repare que ao fundo do monumento tem uma referência ao outro símbolo do nosso estado, que é a árvore pinheiro do Paraná. Então ela tem a própria arte é uma referência cultural que faz referência a outros símbolos, o pinheiro, o tropeiro, enfim, a história do nosso estado. Preparem novamente os seus materiais e vamos aos exercícios. 3. Converse com seus familiares e descubra quais são as culturas das quais você descende e anote em seu caderno. Eu coloquei o meu exemplo, eu descendo da cultura austríaca e alemã. Mas e você? Professora, mas eu só descendo de uma cultura. Tudo bem, não tem problema. Eu já sou um fruto de miscigenação entre duas culturas.
Se for ver o passado, deve ter muito mais.
Bem, a correção desse exercício é uma resposta muito pessoal. Espero que você tenha conversado com seus familiares e tenha conseguido descobrir algumas informações da sua descendência. Vamos ao exercício 4. Há alguma tradição de alguma cultura que você realiza em casa com os seus familiares? Qual? Eu coloquei o seguinte exemplo. Como eu falei, eu descendo da cultura austríaca e alemã. Então, minha mãe, ela ensinou eu, a minha irmã, a fazer a torta alemã. Qual que é o objetivo dessa torta alemã? Sobremesa. E tem também o crochê. Qual o objetivo? Além de ser só uma costura, é uma arte de decoração. Quero que vocês pesquisem com seus familiares, vejam lá, pesquise, pense. Uns minutinhos para vocês.
Esta resposta também é pessoal, mas é muito importante vocês compreenderem que as culturas, elas se manifestam de diversas formas e elas passam de geração para geração. Pesquise e veja. Encerramos a aula. Se for necessário, reveja a aula no canal do YouTube. Anote as suas dúvidas e relate ao canal Google Sala de Aula ou Classroom de sua turma com seu professor de Geografia. Se você não compreendeu sobre o conteúdo dos diferentes povos ou como a cultura é transmitida, as características, reveja essa aula, anote, ok? Até a próxima, espero vocês!